Olá, estudantes do 9º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o conflito do Pacífico. O que aconteceu nesse conflito? Quais eram as partes envolvidas? Esse conflito vai fazer parte da Segunda Guerra Mundial. Qual o desfecho que vai ser levado a esse conflito? Sou a professora Bárbara Furquim e vou acompanhar vocês. Vamos lá? Bom, primeiro a gente vai ver que a ideia dessa Guerra do Pacífico vai envolver as forças do Japão. Porque o Japão, ele pretendia invadir, expandir territórios. Principalmente ele pretendia invadir as colônias que eram dominadas ali, colônias na Ásia, dominadas pelas nações europeias e pelos Estados Unidos. Antes, vamos voltar aqui um pouquinho e pensar como que isso tudo aconteceu. Bom, primeiro, o Japão é uma nação que pertence ao continente asiático e ele não tinha condições naturais tão favoráveis, é um arquipélago e vai ver que outras nações são possíveis para uma expansão. A gente já está vivendo aí a Segunda Guerra Mundial, o Japão vai se posicionar com essa posição de domínio, mas a gente vai ver que esse poderio, essa ideia de dominar colônias, a Europa já estava fazendo com a neocolonização há muito tempo dentro ali do continente asiático. A intenção do Japão era tomar essas colônias que já haviam sido dominadas pelas nações europeias e pelos Estados Unidos e expandir o seu império. Bom, aqui a gente tem um mapa que mostra essas áreas de interesse e expansão japonesa. A campanha do Pacífico ela vai ser iniciada principalmente em 1941, quando os japoneses eles vão invadir Hong Kong na China, Singapura na Malásia, as Índias Orientais Holandesas, toda a Birmânia, que é a atual Mianmar, quase todo o arquipélago das Filipinas, que eram ex-colônias dos Estados Unidos. Bom, inclusive os Estados Unidos já havia formado um domínio territorial no Havaí, que ainda hoje é considerado um estado norte-americano, apesar de geograficamente estar localizado na Ásia. Bom, em 7 de dezembro de 1941, a gente vai ver que a Força Aérea Japonesa, ela vai fazer um ataque surpresa à base militar naval de Pearl Harbor, que era uma base militar norte-americana no Havaí, e a gente vai ver que é nesse momento que vai acontecer o uso dos chamados soldados kamikaze, que eram soldados suicidas. Esse ataque a Pearl Harbor vai fazer com que os Estados Unidos reaja e vai declarar guerra ao Japão. Automaticamente, a Alemanha e Itália, que faziam parte do grupo do eixo, vai se unir ali ao Japão e vai acabar declarando guerra também aos Estados Unidos. Bom, com a entrada dos Estados Unidos e também da União Soviética, que havia sido atacada pelos alemães, a gente vai ver que o grupo dos aliados está formado. De um lado, então, a gente vai ter a Inglaterra, a França livre, que não havia ainda sido dominada pelos nazistas, a União Soviética e os Estados Unidos, e cerca de 50 países estiveram ao lado dos aliados, incluindo inclusive o Brasil, que declarou guerra ao eixo em 22 de 8 de 1942. A Guerra do Pacífico ela teve características diferentes, pois ela foi principalmente uma guerra naval, em que os porta-aviões eram a arma decisiva para esse conflito. Nesse vídeo nós falamos sobre o conflito do Pacífico. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.